E aí, gangsta, como é que você tá? Eu espero que esteja bem. Como eu mencionei na nossa live de ontem, se você não viu, dá uma olhada aí que foi uma live muito legal. Além da gente trocar uma ideia, eu também dei algumas dicas sobre como criar personagens para suas histórias. Como eu disse na live de ontem, hoje a gente vai ter vídeo novo aqui no canal. Então, pois é, cara, eu vou gravar, editar e tentar postar esse vídeo ainda hoje. Então, se você puder me ajudar com o seu like, o compartilhamento e também um comentário aqui embaixo para me dar uma força e ver esse vídeo até o final, vai me ajudar demais a conta mesmo. Mas bora pro vídeo. As Jojo teorias são muito criativas e quase todas elas são muito boas. Mas a gente também tem umas que são bem ruinzinhas e outras que a gente olha uma, duas, três vezes e pensa: como que alguém chegou a essa conclusão? Como que alguém chegou nessa teoria aqui? Na teoria de hoje, a gente vai analisar uma que pra mim fica nessa terceira opção. E essa teoria é de que o Kakyoin é o Stone Free da Jolyne. Eu já vi muita gente falando sobre isso e no vídeo de hoje eu resolvi trazer essa teoria aqui no canal e abordá-la pra gente ver se faz sentido ou não. Então, sem mais enrolações, me acompanhe e bora destrinchar essa teoria. Não é a primeira e eu duvido que vai ser a última vez que a gente vai ver uma teoria que diz que alguma pessoa que já existiu no universo de Jojo, entre aspas, reencarnou em um stand de outra pessoa em uma parte futura. A gente também sabe que existe a teoria do Jonathan Joestar ser o Star Platinum, e se vocês gostarem desse vídeo, talvez eu até faça um vídeo sobre essa teoria também. Mas a teoria de hoje, como eu mencionei, fala que o Kakyoin e o Stone Free, na verdade, são os mesmos. É a mesma pessoa, a mesma alma, não sei. O stand é o Kakyoin. E aí você me pergunta, Bruxarati, mas o que eles usam de base para falar que essa teoria faz sentido? Bom, eles costumam utilizar alguns pontos que a gente vai destrinchar ao longo do vídeo, e esses pontos são o visual e a estética do Stone Free, os poderes dele, os assuntos inacabados do Kakyoin, os laços emocionais entre ele e o Jotaro, e também a falta de semelhança do Stone Free da Jolyne pro Star Platinum do Jotaro Kujo. Então, começando do começo, vamos falar sobre o visual e a estética do stand. Como a gente sabe, o Stone Free é um stand que utiliza óculos verdes e tem uma pele, uma coloração meio verde água, um stand com cores bem oceânicas. Além disso, ele tem uns detalhes perto da região dos seus olhos que são tipo uns arames, umas linhas de ferro que descem verticalmente assim por dentro dos óculos do stand. As pessoas que acreditam nessa teoria dizem que isso é uma referência direta ao Kakyoin por conta dele ter sido cortado nos olhos com aquele stand de água do Hindu lá na parte 3 e que logo depois ele precisou ficar utilizando óculos escuros para não ter muita luminosidade nos seus olhos, como a gente vê nas aparições finais do Kakyoin. Essa daqui eu acho válida, mas convenhamos, galera, não é algo que realmente faça sentido. Afinal, a gente já viu semelhança de stands na obra que não tem meio que nada a ver um com o outro. Por exemplo, o Crazy Diamond do Josuke é muito semelhante ao mundo do Dio. E nem por isso a gente sai por aí falando que eles têm algum grau de parentesco ou então que um é reencarnação do outro. Então, sei lá, eu acho que o visual e a estética do stand não pode ser levado em consideração aqui por conta disso. Muitos stands em Jojo se parecem e eles não têm nada a ver um com o outro. Aí a gente vai para a parte dos poderes. Como você bem deve lembrar, o stand da Jolyne nada mais é do que um emaranhado de barbantes. E ele é capaz de se esticar à medida que o corpo da própria Jolyne vai se desfazendo. Esse stand dá muitas habilidades para ela, e uma das principais é a mobilidade física e também o aumento do alcance do seu stand que ela consegue com esse barbante. A gente também vê isso no Kakyoin com seu Hierophant Green. O Hierophant Green tinha a capacidade de sair se esticando por aí, bem como fazer até barreiras utilizando o seu próprio corpo. Algo que a gente vê a Jolyne fazer lá na luta contra o Pucci, Aquela primeira luta que ela tava lá no pátio e ela precisava se defender da chuva de sapos venenosos que o Weather Forecast tinha enviado. Essa barreira que ela fez é muito semelhante àquela barreira que o Kakyoin utilizou quando ele enfrentou o Dio, fazendo o Emerald Splash de 20 metros. E não tem como a gente negar que isso é sim uma semelhança, a forma de utilizar o poder de forma igual. E apesar disso ser uma coincidência muito marcante, a gente não pode levar em consideração. Afinal, diferente do Hierophant Green do Kakyoin, o Stone Free também é um stand porradeiro, cara? Ele também dá muito murro. Coisa que o Hierophant Green não fazia porque a sua força física não era muito forte. Além disso, em alguns momentos da parte 3, o próprio Joseph usou seu stand Hermit Purple de forma semelhante ao Kakyoin utilizando seu Hierophant Green.
Então eu não acho que isso pode sim ser um critério pra gente virar e falar que o Kakyoin é o Stone Free ou coisa assim. Os assuntos inacabados do Kakyoin. Essa daqui pra mim é uma das mais inválidas da lista. Afinal, o Kakyoin não tinha nenhum assunto inacabado. A função dele em ir para aquela cruzada no Egito era parar o Dio. E se não fosse o sacrifício dele, a descoberta do poder do Dio que ele fez, eles não teriam conseguido derrotar ele. Então não tem assunto inacabado nenhum aqui. Afinal, se não fosse a ajuda do Kakyoin passando a mensagem pro Joseph e o Joseph conseguindo transmitir ela pro Jotaro, eles nunca teriam derrotado o Dio, pois eles não saberiam que seu poder era parar o tempo. Então não, ele não tem nenhum assunto inacabado. Se o Dio não tivesse sido derrotado de alguma forma, aí sim eu acreditaria nessa teoria. Mas como não é o caso, eu acho que isso aqui é muito inválido, cara. A falta de semelhança do Stone Free com o Star Platinum. Cara, essa aqui também pra mim é muito inválida. E por que você deve estar me perguntando por que é inválida? Se a Jolene é filha do Jotaro, não era por stand dela se parecer com o stand do pai? Eu te falo que não é. Se você parar pra analisar, os stands dos pais de Jojo não tem nada a ver com o stand de seus filhos. Por exemplo, o stand do Joseph é uma literal vinha. É uma vinha, cara. É um cipózão roxo mágico. Enquanto o Crazy Diamond do Josuke é literalmente um bicho porradeiro gigante enorme, cara. O mesmo vale pro Dio e pro Giorno. Enquanto o poder do Dio era parar o tempo e ele tinha um stand enormemente bombado, maromba, cabuloso, o stand do Giorno é capaz de dar vida e seu stand, apesar de ser muito forte, é mais fraco fisicamente. A única semelhança entre os dois é a coloração. Ambos são amarelos. E aí a gente passa pro Jotaro e pra Jolene. O Jotaro tem no Star Platinum, que era uma massa, um armário roxo enorme, sanguinário, e adorava dar porrada nos outros. E a Jolene tem um stand que, apesar de também ser brutal e forte, é um pouco mais fraco, um pouco mais frágil, assim como o Gold Experience do Giorno. E também com poderes bem diferentes do seu pai. Então não, cara, essa pra mim também é inválida. Afinal, os outros stands não tem nada a ver também com os stands dos pais, então não vejo por que o da Jolene teria que ter. Antes de eu te falar sobre os laços emocionais, deixa seu like se você estiver gostando do vídeo e considere se inscrever aqui no canal, porque assim você me ajuda demais nessa minha caminhada para alcançar meu sonho de trabalhar com o YouTube, beleza? Mas vamos lá. Os laços emocionais entre Jotaro e Kakyoin. Essa pra mim é neutra, cara. Apesar do Jotaro e do Kakyoin serem grandes amigos, se você parar pra analisar ao longo da cruzada, o Kakyoin também era muito unido ao Joseph, inclusive o Joseph que estava presente com ele em seus momentos finais. Diferente de quando a gente para pra ver os outros Joe Bros, como por exemplo, o Jonathan estava presente com o William na hora que ele faleceu. O Joseph, apesar de não estar presente com Caesar, foi quem tocou na bolha que estava imbuída com o seu último Ramon, ou seja, com a sua alma. Na parte 4, quando era pro Okuyasu morrer, quem estava com ele era o Josuke. Então a gente consegue ver que tem um padrão que não acontece na parte 3 de Jojo, pois o Jotaro nem sequer viu o Kakyoin morrer, já que ele estava com o Polnareff na hora, e quem estava lá presente foi o Joseph. Então apesar dele ter esse lance emocional com o Jotaro, eu acredito que como o Kakyoin se sacrificou para salvar o Joseph e também o restante de seus amigos, mas principalmente o Joseph que estava lá com ele, o laço emocional entre Kakyoin e Joseph se tornou mais forte a partir daquele momento. Ou seja, nos momentos finais de Kakyoin, o laço mais forte emocionalmente dele com a galera daquele grupo foi com o Joseph, não com o Jotaro. Então, pra mim, isso de laço emocional é uma coisa neutra. Porque, sim, eles poderiam ser muito amigos, mas eu acho bem difícil que ele meio que reencarnaria no stand da filha do Jotaro pra proteger ela, ou coisa assim. Mas enfim, agora a gente parte para tudo aquilo que invalida essa teoria, cara, e possivelmente invalida todas as outras teorias que dizem que tal personagem na verdade é tal stand. Vamos pegar o conceito de stand. Um stand nada mais é do que a representação do espírito de luta do seu usuário, mas a gente também sabe que um stand é a energia vital dele. Se o stand do usuário for ferido ou morto, o usuário também morre. Então eles estão intrinsecamente ligados. Basicamente, um stand é a sua psique, ou seja, a sua alma. Então, se a gente fala que o Kakyoin é um Stone Free, a gente está implicando que a Jolene é uma reencarnação do Kakyoin, já que para o Kakyoin ser o Stone Free, ele teria que compartilhar da mesma alma que a Jolene. Então, a Jolene, nessa teoria, seria a reencarnação direta do Kakyoin. Ou então, se esse não é o caso, ambos compartilham da mesma alma, o que também não faz sentido nenhum, já que a alma é uma coisa muito única, cara. E
eu poderia literalmente me estender por horas aqui só explicando pra vocês sobre essa questão de alma, psique e todos esses papos filosóficos / religiosos que norteiam o ser humano. Mas basicamente, cara, a sua alma é individual. Então, não, galera. É impossível, literalmente impossível que o Kakyoin seja o Stone Free, pelo simples fato de que pra ser o Stone Free, o Kakyoin teria que ser a Jolyne. E o Kakyoin não é a Jolyne. Se fosse, vocês podem ter certeza que os indícios seriam muito maiores do que uma ou duas semelhanças entre os stands. Seria sim uma parada mais intrínseca, cara, uma coisa que a gente veria na Jolyne. E a personalidade do Kakyoin e a personalidade da Jolyne são muito diferentes, cara, muito diferentes. Então você é livre pra decidir, né? Você acredita naquilo que você quiser. Mas eu acabei de trazer pra vocês todos os fatos que desmistificam e também os que colaboram pra essa teoria ser ou não real. E a partir daqui fica com você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo, galera. Arrivederci!